Bem, meu nome é Cristiano Colombo e eu estou aqui então para analisar as provas da PFN, tanto de direito civil como de direito tributário deste último fim de semana, né? Gostaria de dizer para vocês que, na verdade, nós vamos aqui nesse bloco, então, estar falando para vocês sobre uma análise geral das duas provas e também, claro, aquelas possibilidades que nós verificamos concretas de recurso, né? De se ter uma possibilidade, de se ter um provimento de um recurso, tanto em razão de alguma inconsistência, alguma exigência quanto à lei, que há um detalhezinho na lei, como também situações jurisprudenciais que se apresentaram. Então, para começar, eu vou iniciar falando um pouco sobre a prova de direito civil, que foi a prova que tem um menor número de questões, mais curtinha, né? Estou usando a prova objetiva gabarito 1, que vai da questão 68 até a 72. Eu gostaria de dizer inicialmente que vejo que a prova ela foi bem distribuída. Por que bem distribuída? Porque a gente vê, por exemplo, na questão 68, uma análise sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Na 69, um tema sobre anulação de negócio jurídico, a parte geral. Vemos na 70, direitos reais, a exigência, o conhecimento do candidato sobre hipoteca e penhor. A 71, falando sobre o direito obrigacional, também exigindo cessão de crédito, terceiro interessado. E por último, na questão 72, o contrato de compra e venda. A partir desta análise das questões, verifico que a prova ela foi muito na literalidade da lei. Vejam, uma característica deste examinador foi buscar trazer a literalidade da lei. Então, eu entendi uma prova de exigência média, né? Média para difícil, mas mais voltada na linha média mesmo, em razão da exigência nos termos do que a legislação assim preceitua. Mas, de uma análise criteriosa, inclusive conferindo os dispositivos legais e tudo mais, verifico que a única questão que é passível de nulidade é a questão de número 68. Eu explico por quê. Se nós analisarmos o gabarito, a questão 68 começa com assinale a opção incorreta. Vejam que o gabarito da questão 68 que nos foi fornecida aponta que a letra C é a incorreta, a qual realmente está incorreta conforme os dispositivos de lei. No entanto, nós verificamos na letra E que também há uma afirmativa incorreta. Portanto, a questão deve ser, entendemos o nosso, salvo o melhor juízo, nosso entendimento, deve ser declarada nula pela banca. Por quê? Se nós analisarmos a letra E, nós vamos verificar que diz: a sucessão por morte ou ausência segue a lex domicílio do falecido ou desaparecido, vigente ao tempo da sua morte. Até aí, perfeito. Pouco importando a sua nacionalidade, a natureza e a situação dos bens e a lei pessoal de seus herdeiros. Gente, analisando o artigo 10º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós verificamos no seu caput que assim preceitua: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou desaparecido. Exatamente nos termos da assertiva. Qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Portanto, pouco importando a natureza e a situação dos bens. Ok? Todavia, a nacionalidade, ela importa. Então, este foi o erro da banca, Por quê? Por que a nacionalidade importa? Porque nós temos no parágrafo 1º, exatamente uma regra específica para a sucessão de bens de estrangeiros. Então, aqui nós vamos ver: a sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge, dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Portanto, prezados, nós verificamos o quê? Que a letra E também traz uma opção incorreta, pois desimporta ou pouco importa a situação dos bens e a natureza. Todavia, a nacionalidade e a lei pessoal de seus herdeiros importa, a teor do artigo 10, parágrafo 1º. Então, em que pese a literalidade a prova ter trazido uma literalidade, os dispositivos basicamente são muitas vezes transcritos nas questões, nós verificamos que neste ponto, na questão 68, letra E, houve sim uma incorreção também. Então entendemos que existem duas opções a marcar na questão 68.
poderíamos marcar tanto a alternativa C, como também a alternativa E de Equador. Logo, entendo que aqui está uma porta aberta para recursos, né? E vejam, recursos fundamentados em literalidade e dispositivo de lei, da LINDB, né? Da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a nova nomenclatura dada, né? A partir da Lei 12.376 de 2010, que apenas mudou o nome iuris da lei. Ok? Então, esta a prova de direito civil, uma prova bem distribuída na literalidade da lei, portanto, reduzindo as hipóteses de recurso, mas mesmo assim encontramos na questão 68 uma impropriedade também na letra E, que leva então em conta a possibilidade de nulidade de questão. Então vamos passar agora para a prova de direito tributário. Sem dúvida, a tradição da prova de direito tributário, ela é de uma prova mais pesada, né? Uma prova que exige um conhecimento minudente, uma prova que exigiu do candidato conhecimento tanto da linha falimentar, da Lei Complementar 123, analisou e exigiu do candidato que ele tivesse conhecimento, né, com certeza, da jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal e também do STJ. Né? Também foi uma prova que implementou entendimentos, né, que muitas vezes são discutíveis, mas, né, estamos aqui exatamente para apontá-los e para apresentar quais os recursos e qual o provimento, qual a busca pelo provimento e que forma, quais os fundamentos para o provimento deste recurso. Então nós verificamos assim, da análise dessas questões, né, que já de pronto dizemos que foi uma prova de médio para difícil, mais difícil do que médio, que é a tradição, né, desses concursos para o cargo a que exige, né, PFN. Então nós vamos verificar que nós temos algumas questões que efetivamente, né, entendemos de forma tranquila, serena, a partir da jurisprudência, que devem ser anulados, questões que devem ser anuladas pela banca. Então, com a devida vênia e salvo o melhor juízo, evidentemente vamos esperar o posicionamento da banca, nós temos questões aqui que padecem de nulidade. Vejam, nós vamos começar analisando então a questão, estou mais uma vez utilizando a prova objetiva gabarito 1, nós vamos estar analisando aqui a questão de número 22. Diz ali a questão, sobre a dívida ativa da União, é incorreto afirmar que... Vejam que o gabarito apresentado na prova da questão 22 é a letra B, dizendo que é incorreto afirmar que a dívida ativa da União, de qualquer natureza, aplicam-se normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial. Então a banca entendeu que essa alternativa estava incorreta. No entanto, da leitura da letra C, nós também chegamos à conclusão que a letra C está errada. Por quê? Está incorreta. Porque é sim incorreto afirmar que a inscrição em dívida ativa da União suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito pelo prazo previsto na lei ou até a distribuição da respectiva execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim aquele prazo. Vejam o que eu trago para vocês aqui, para que vocês possam então manejar de forma fundamentada esse recurso, exatamente o RESP 11.92.368 de Minas Gerais, com a data de julgamento no dia 7 de abril de 2011, prolatado pelo ministro Mauro Campbell Marques. Vejam que o entendimento quanto à matéria tributária é incorreto afirmar, evidente, que suspende, né, que esse artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6830, suspende por 180 dias, né, em matéria de dívida tributária, né, a prescrição. Exatamente porque, né, somente vai acontecer isso, diz essa decisão, vocês podem estar lendo com calma ela, quanto, né, as dívidas não tributárias. Logo, as dívidas tributárias, exatamente, é incorreto afirmar que a inscrição em dívida ativa da União suspenderá a prescrição. Logo, entendemos ser, portanto, passível de recurso, então, a questão de número 22, né? Com fundamento nesse RESP 119.2368 de Minas Gerais, que estabelece, então, essa diferenciação entre dívida tributária e não tributária. Bem, outra questão que nós verificamos é exatamente a questão de número
26. Né? A questão de número 26, ela é apontada pela banca como a alternativa A, como alternativa correta. Né? No entanto, salvo o melhor juízo, entendemos que também a alternativa E está correta. Por quê? Diz assim, a questão trata sobre a imunidade constitucional recíproca, né? E de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a letra A é apontada pela banca como, né, o gabarito, como se estivesse assim, como correta, né? Então vejam, está no gabarito 26, letra A. No entanto, entendemos que a letra E também está correta, porque diz assim, é relevante para a definição da aplicabilidade da imunidade tributária recíproca a circunstância de a atividade desempenhada estar ou não sujeita a monopólio estatal. Vejam que entendemos não só com fundamento em decisões do STJ, mas como decisões próprias do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o recurso extraordinário 26.5749 da Lavra, da relatoria do ministro Celso de Mello, julgado em 28/6/2011, exatamente ele vai trazer um caso de uma sociedade de economia mista, a Codesp, né, em que se analisou exatamente a situação dela ter ou não ter o monopólio. E uma vez reconhecendo o monopólio a ela, determinou a imunidade tributária da Codesp em face do IPTU. Então vejam, a questão do monopólio, ela é muito importante. Vejam que já foi analisadas várias vezes, né? Quanto a Infraero, quanto aos Correios. Então, salvo o melhor juízo, entendemos que também a letra E, ela está correta e, portanto, passível de recurso, né? Tendo fundamentos jurídicos para a apresentação do recurso. Nesse sentido, prezados, eu gostaria de dizer então que, de modo geral, terminando, né? Parabéns pela batalha até agora feita, né? Aqueles que tiveram êxito, que continuem, que tenham força, aqueles que por acaso não tiveram êxito, né? Continuem estudando, continuem contando aqui com a nossa ajuda e nossa colaboração, mas lembrem de uma coisa, somente termina o concurso depois de todos os recursos, né? Então vejam, não deixem de recorrer. Os recursos fazem com que a prova fique mais aprimorada, né? E que, em verdade, muita gente que fica naquela linha limítrofe consiga ir adiante. Então não desistam aqueles que está faltando pouco, façam os recursos, continuem no certame, né? Pois o certame só termina quando terminam os recursos e todas as fases. Então, esse é o meu recado, entendimento assim de modo geral. Então, no direito civil, uma prova mais voltada para o dispositivo legal e apontando então aquela questão, como trouxe a vocês a questão número 68, como possibilidade de recurso, e a prova de direito tributário, por tradição, né, da PFN, uma prova pesada, né, uma prova de conhecimento específico, que exigiu jurisprudência dos tribunais superiores, que exigiu conhecimento na área tributária, mas que, como nós vimos, assim, existiram, pelo menos da nossa parte, o entendimento de duas pequenas escorregadas pela banca, né, que fazem com que haja possibilidade de recurso, então, nessas questões que eu acabei, então, de referir. Dessa forma, desejo a todos bons estudos e nós aqui da Verbo Jurídico, a equipe da Verbo Jurídico, continua à disposição de vocês para as próximas fases que virão, né, estaremos aqui com a nossa equipe de professores, com a nossa estrutura nova, buscando então o aprimoramento e trazer as condições ideais para que vocês possam então estar estudando e evoluindo nas carreiras jurídicas, né? Porque afinal o sucesso de vocês vai ser o nosso sucesso aqui. Muito obrigado, até a próxima.